é homem, que eu fico colado na pessoa. Então, às vezes, o pessoal demorou para entender como que era o meu jeito de conversar, porque eu fico em cima. Então, toda hora, é isso daí mesmo? Por não isso sei o que quê. a galera te chama do Faustão dos podcasts. No começo era assim, agora não. Agora porque eu não. não preciso mais fazer isso. Sim. Mas no começo eu precisava. Então, eu tô falando com você, então você tá... Conta o que você fez hoje de manhã. Cara, hoje de manhã eu acordei, fiz meu café. E Você fez o café? Cara, eu Fiz. nunca faço café. eu fiz meu café, aí gravei vídeo pros stories, depois tomei banho, pensei em correr, mas não fui correr. Cara, pra que correr? Entendeu? Eu fazia isso. Porque eu tava querendo que a pessoa entendesse que eu tô do lado dela, entendeu? Então, assim, eu Tô fazia essa acompanhando, marcação. tô acompanhando. Fazer essa marcação. Agora que a galera já entende, eu tô fazendo cada vez menos isso. Então. Isso é verdade, eu tô percebendo. Vai o cara lá e eu deixo ele falando. Porque eu já sei quando precisa e quando não precisa. Antigamente, o meu. Não sei se é porque eu sempre fui muito fã de rádio, o meu maior terror é ter silêncio, entendeu? Nossa, eu falei isso já pra ela. Então, quando eu vejo algum podcast que tem um silêncio um pouco maior, eu fico incomodado Você pelas entra pessoas. lá da sua casa. Eu falo, sabe, quando fica aquele... É. Aí, nossa, Nossa! dá um incômodo mesmo. Então, eu não deixava isso acontecer. Eu sofri Hoje em muito dia- isso também, Vilela, no começo. É. Porque eu ficava numa sede de... Não posso deixar, a peteca tá caindo. A peteca tá caindo, eu já ia... Opa, não, tem que interferir. E aí, aos poucos, eu fui mais relaxando, Você relaxa primeiro, porque às vezes é bom o silêncio. Às vezes precisa de silêncio. Pô, com o Ventura, teve umas horas que eu deixei ele quieto. Que ele não tava conseguindo falar. E se eu falasse, eu ia atrapalhar o momento dele. Ele falou, não, pera. Você vai falar o quê nessa hora? Você só fala uma coisa. Não, relaxa, cara. Aí ele vai lá. Pá. Se fosse antigamente, eu ia falar, não, cara. Não, eu ia ficar toda Estamos hora... aqui no Inteligência, né? Não ia levantar o tom, mas eu ia ficar direto. Então, assim, se aprende que ele consegue voltar sozinho, assim, depende da pessoa. E tem pessoa que eu ainda tenho que fazer como era antigamente. Que o cara fala, interrompe. Aí você tem que ficar toda hora colocando... Sabe o fogo que tá apagando? Você tem que toda hora ficar jogando o negócio. Então, hoje em dia, eu consigo muito bem saber do começo, porque eu sempre troco uma ideia antes. Sempre. Ah, você gosta de fazer isso? Gosto. Aqui a gente não curte muito. Eu gosto. Eu troco pelo menos 10 minutos antes. Eu já escuto a voz da pessoa, como que é o andamento da fala dela, e aí eu já me conecto com ela naquela hora. Às vezes não dá. Tem dia que... Poucas vezes não deram, mas sempre dá. Eu acho que uma vez só até hoje que o cara chegou muito em cima. Mas eu já tô acostumado a isso. Tô muito acostumado. Então hoje, cara, eu escuto muito mais. E outra, quando você tá começando o podcast, você quer falar muito. Você tem muita coisa Pra mostrar falar. serviço, pra... E as minhas histórias todo mundo já conhece. Então, agora é só ouvir o pessoal e só não deixar a bola cair. Mas no começo eu tinha que colocar minha experiência junto. Todo mundo já conhece, que me acompanha no podcast, já sabe minhas coisas. Então, só quando uma informação nova, eu tenho que falar, entendeu? Sim. Então, tá muito mais fácil agora. E o fato de fazer todo dia te dá... Cara, é uma... Aumenta muito a habilidade de comunicação, É né? muito fácil. A conexão de olhar e do jeito da respiração da pessoa, você já tá colada nela. Só teve um dia mesmo que eu tava muito mal, aquela pergunta que você fez anteriormente, que não rolou essa conexão, que eu tava muito mal psicologicamente por causa de problemas de casa. Era um domingo, teve briga lá em casa por algum motivo bobo e tal, e sabe quando a situação não tá resolvida, você tem que descer para fazer um podcast. Então, cara, quem assiste esse podcast vai ver eu simplesmente ouvindo a pessoa, parece uma entrevista. Eu pergunto, ela responde, eu pergunto, porque eu tava mal, entendeu? Mas foi um único dia. Você não estava entregando muito. Não, e eu falei, já que eu não tô assim, eu vou fazer a experiência mesmo de não falar quase nada, entendeu? Tanto que a pessoa fala várias vezes, fala assim, eu tô falando muito? Eu falei, não, continua falando, porque eu quase não interferia, entendeu? Mas não é o estilo que eu gosto, não. E a galera tem que entender que ele tá sozinho. É. A maioria Então- dos podcasts tem... ó, eu jogo a bola pra Cris, a Cris joga a bola pra mim, é pro convidado. É assim, sempre. Você imagina uma coisa, eu tô falando pelas duas, então claro que eu vou falar mais, entendeu? É isso. Individualmente. É. Mas somando vocês duas é mais ou menos o que eu falo. Mas você não tem pra quem levantar a E bola. hoje em dia, a galera tá reclamando do contrário, cara. Ah, você tá falando pouco. O cara falou um monte de coisa e você ficou quieto. Os caras querem que eu brigue com as pessoas às vezes, entendeu? Se Mas- você faz uma vez, pode falar. Não, eu ia falar que sempre vão reclamar de alguma coisa. Então, eu ia até comentar. Eu recebi uma mensagem anteontem, sei lá, no final de semana, que me mandaram assim,
Cris, pare de mexer no cabelo enquanto... Porque eu tenho mania, desde que eu nasci, ô inferno, de ficar mexendo no cabelo assim, ó. Eu pego as pontinhas, eu separo, eu faço trancinha, aí eu separo as trancinhas. Só que aqui eu não tô pensando no cabelo. Eu tô mexendo aqui, ó. Ela tá assim, conectada com você, só Assim, quando eu não tô aqui, eu tô mexendo aqui, ó. Eu mexo no cabo. Eu fico no cabo aqui mexendo Mas também. aqui eu tenho mania. Ai, pare de fazer trança no cabelo, o convidado falando e você mexe. Mas Sim, eu meu ouço com a mão. Ô, desgraça! Eu ouço com a mão, inferno! Mas eu tô falando isso brincando, mas sempre tem alguma coisa. Então a pessoa reclamava porque você falava demais, agora porque tá falando de menos. Sim. Aí tem episódio que a Cris não deixou o convidado falar. No outro episódio, vocês não falaram, o convidado falou demais. Aham. No outro episódio, A Yas não deixou a Cris falar. É. Ou a Cris não deixou a Yas falar. A Má falou pra mim assim, eu ia dar print na tela, porque foi muito engraçado na hora, que tinha 3 comentários assim, nossa, falando demais, nossa, o convidado falando muito, nossa, não sei o que, e embaixo, nossa, Cris, para de falar, deixa o convidado... Se decidam, mas eu- tripolaridade do... Mas vocês vão perceber uma coisa que eu já percebi, assim. Quanto mais passa o tempo, é menos gente reclamando e mais gente te defendendo. Total. Ah, Antes sim. colocavam a gente uma contra a outra todos os dias. Agora eu vejo que isso diminuiu. Vilela, como é que foi aquele que a gente riu muito? Pelo clima, como é que era a Era frase? assim, está nítido. Era assim, Foi o Vitor metaforando foi que o Vitor escreveu. pelo A6 da boca É. dela. Não, está nítido que elas tretaram. Está E eu e a nítido. Cris, muito nada. engraçado isso. E a gente... Hã? Teve um outro que foi muito bom também. Eu cheguei aqui morrendo de dor de cabeça. Eu entrei aqui, queria falei, tô com dor de cabeça. Tomei Pegou o remédio, tomei, o programa começou. Aí começaram. Nossa, a Cris deve estar odiando o convidado de hoje, porque ela não tá... Eu falei, meu Deus, tem dor de cabeça, tem um ser Eu humano. estou morrendo! Não, mas isso é normal, assim. A gente ri. printa uns comentários, os melhores a gente printa, porque, cara, o que eu mais gosto é que a gente fez um especial de, sei lá, 100K. A gente fez e fez outro de 250. No de 100K, um cara falou assim, só falta agora essa bosta chegar a 1 milhão. Não é, cara, não é um negócio motivador. Delicioso. Isso. Só falta essa bosta agora chegar a 1 milhão. Eu vou fazer uma placa e colocar no meu cenário. Quando chegar, bota esse print. Cara, é maravilhoso. Quando chegar, Porque o vai cara ser assiste. um print, Ele não. assim. Ele torce contra, mas ele assiste. Eu E não. é bom, porque no dia que for, você pode abrir falando assim, gente, a notícia de hoje é que essa bosta chegou a a 1 milhão. Exatamente isso. Mas eu sempre faço um marketing contrário, tipo, inteligência limitada para não me encher o saco. Se eu falar qualquer bobagem, eu falo, eu tô assumindo que a minha inteligência é limitada e eu vou cometer erro, entendeu?